Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Libertinacho, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Roqueiro Libertário. Taiwan dá uma banana para o socialismo mundial. Socialismo mata. Quando não mata com uma arma, mata pela miséria. Isso pode ser visto de muitas maneiras. Normalmente, não demora muito para problemas crescerem conforme haja menos liberdade econômica. Foi o caso da Venezuela. Era próspera na década de 90 e se transformou em um abismo comunista por falta de liberdade econômica. Outro efeito comum é que as pessoas não conseguem se ver livres dos regimes de trabalho quase escravo. Isso se torna um problema sério e leva muitos a ter que trabalhar até o dia em que morrem. E não é de hoje que vários lugares do mundo têm visto as faixas etárias de trabalhadores subir. Em grande parte, ocorre por conta de serem comandados por máfias como a do Partido Comunista Chinês, PCC, que conta com a brilhante liderança do Ursinho Pooh. Grande parte dos seus trabalhadores é idosa, porque ela precisa continuar na ativa por não conseguir mais sustentar coisas básicas para viver. E isso é sem contar os que estão presos em campos de concentração. Olhando pelo lado positivo, há locais cujas pessoas investiram recursos em iniciativas libertárias, e assim atingiram um resultado melhor para as condições de vida. Hoje, há muitas pessoas que chegam aos 70 ou 80 anos ainda com bastante energia e vontade de trabalhar, e mesmo podendo se aposentar, querem continuar. É por isso que há hoje muitos idosos em atividade profissional. No entanto, não importa se você é um idoso que trabalha por hobby ou se você é explorado em campos de concentração lá na Coreia da Morte. Para a nossa gloriosa ONU, Organização da Nação Única, tem que haver soluções inteligentemente socialistas impositivas a despeito de qualquer condição. Apesar de ter começado no fim do segundo milênio, em 1999, o assunto ainda está atual e perturba ligeiramente muita gente. A ideia da ONU foi criar uma série de reuniões intermináveis que ainda acontecem e trazem obviamente enormes despesas e uma conversação pouco objetiva. Existe para as máfias estatais criarem mais regras disfarçadas de sedutoras políticas de inclusão, que, no final das contas, servem para criar obrigações para empurrar mais e mais burocracia, para que os mafiosos estatais encham os bolsos de dinheiro. De forma resumida, a proposta cria obrigações à empresa de incluir idosos em seus quadros de funcionários. Por ser obrigação, na prática, acabaria forçando os mais idosos a trabalhar com o que não querem e também com o que não conseguem, e, muito provavelmente, ter que demitir quem já estava performando bem em uma posição para poder cumprir a regra. Por outro lado, como toda regra imposta por um terceiro sobre uma relação, além de implicar custos sobre a parte mais fraca, provavelmente haverá incentivos para a corrupção. Não é uma lei mandatória que vai proporcionar a adaptação necessária, nem considerar o tempo que isso precisa, porque leis estatais ignoram a naturalidade da cadeia de demanda e oferta. Mas é claro, tudo do Estado tem a intenção de zelar pelo bem maior. Para o seu bem. Você é que não entendeu, Sr. Bovino. A máfia estatal é como uma grande mosca. Ela sobrevoa um canteiro florido, perfumado e limpo, mas, assim que encontrar, vai pousar onde houver lixo, carniça ou algo podre para se aproveitar do que é ruim. Depois vai entrar na sua casa sem pedir licença, tirar o seu sossego e, sem você ver, pousar na sua sopa. Aos fracos de estômago, tomara que não estejam ouvindo isso enquanto comem, mas a analogia com a máfia estatal é essa na prática. É como uma mosca. Os ovos do Estado se proliferam rápido, a ponto de poucos fortes venenos conseguirem contê-los. Felizmente, há algo que é muito mais forte que a estrutura gigante centralista do Estado, onerosa em tempo e dinheiro. Esse algo é o mercado. Ele é uma rede de inteligência distribuída. Às vezes, ele não é tão fofo como imaginam alguns idealistas afoitos por boas soluções, mas ele é lindo. Sua beleza está na capacidade de usar sua essência para superar as aprisionadoras interferências estatais, visando o máximo de liberdade possível para resolver as coisas. Principalmente quando há problemas. Resolvê-los é o seu maior propósito, porque nada é tão motivador como o lucro obtido por problemas solucionados ou mitigados. O Estado também visa lucrar, mas como ele não faz trocas, apenas retiradas, ele gera pobreza ao invés de riqueza. O Estado enriquece com o empobrecimento das pessoas. Já o mercado são as pessoas. Se ele enriquece, as pessoas vivem melhor. E só quem pode empobrecer o mercado, tirando catástrofes naturais e não atividades de governo para esconder surtos de doença, é o Estado. Diferentemente do Estado, o mercado precisa resolver em vez de inchar, porque é justamente por meio de estruturas enxutas, apenas com o fundamental, que a eficiência pode ser maior.
Seu crescimento se dá de forma orgânica, natural, conforme a demanda das pessoas. É o clássico "shut up and take my money". E foi desse jeito, olhando a situação da maioria dos idosos na população, que várias empresas de Taiwan, visando o lucro, começaram a desenvolver soluções interessantes e rentáveis para resolver a questão, adaptando recursos e atividades profissionais para esse público. Sabe o que fizeram? Olharam para os que têm idade avançada e dificuldades constantes para fazer certos movimentos e então usaram dinheiro para produzir elementos vestíveis munidos de bateria e motores que ficam sob a roupa normal. Fizeram roupas inteligentes que ajudam a pessoa a fazer esforços que passaram a ser difíceis de executar só com a musculatura enfraquecida pelo tempo. Já para os trabalhos que implicam riscos ergonômicos, como os que demandam muito tempo sentado ou a necessidade de se virar muito, ou os que exigem uma posição desconfortável por muito tempo, foram criados assentos com adaptações especiais mais confortáveis, além de terem criado mais entradas de luz natural. Tornaram um ambiente de trabalho mais tranquilo e agradável porque olharam para o problema. Neste momento de quarentena, os primeiros a praticar desobediência civil foram os idosos. Afinal de contas, eles nunca deixaram de gostar de ficar em ambientes externos. Isto é tão verdade que o estúdio de Konstantin Gricht também desenvolveu escritórios que são à prova d'água, mesmo estando ao ar livre. Tudo isso sem contar as possibilidades de aparatos que não necessariamente serão utilizados agora, mas que podem ajudar no dia a dia de quem mais necessitar. O que o mercado faz é atacar o problema quando vê um, e não criar regras para contorná-lo. Desse jeito, conseguiram mais conforto e qualidade de vida para quem quer aproveitar bem os anos mais próximos do fim da vida, e tudo foi sem incentivo estatal. Muito pelo contrário. Enfrentaram vários desafios do nosso sócio que não trabalha e só se esforça para atrapalhar. E assim vai. A todo momento, empreendedores vencem problemas que surgem, enquanto a máfia estatal apenas se aproveita de nós sem nem fazer um carinho. No máximo, dá uma cantada ruim como: estamos fazendo isso para manter a ordem. É sempre apesar do Estado que o mundo melhora. Você sabe de notícias assim? Aproveite para estimular a vencer o grande problema que é o Estado. Divulgue iniciativas libertárias sempre que for possível. Junto com a informação descentralizada, vamos transformar todo mundo em um lugar livre. Todo mundo quer, e, mesmo sem saber, o Sr. Bovino Gadoso também conta com você. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe os vídeos em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!